Bom dia, meus amigos, meus irmãos da Escola Jesus Cristo, participantes do grupo da Escola Jesus Cristo no Facebook, os que seguem a página da escola no Facebook e também a todos que acompanham o canal da Escola Jesus Cristo no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui neste domingo, dia 10 de janeiro de 2021, para a nossa pregação dominical das 10 horas da manhã. E como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de João, capítulo 13, versículos 1 a 17. É a passagem em que Jesus lava os pés dos discípulos durante a última ceia. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de partir deste mundo para o Pai, tendo amado os seus próprios que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ocorria a ceia, já tendo o diabo lançado no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, para que o entregasse, sabendo que o Pai lhe deu todas as coisas nas mãos, e que ele viera de Deus e partia para Deus, levanta-se da ceia, depõe a veste e, tomando um pano de linho, cingiu-se. Então, jogando água na bacia, começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com o pano com o qual estava cingido. Vindo, pois, até Simão Pedro, esse lhe diz: Senhor, tu lavas os meus pés? Em resposta, Jesus lhe disse: O que eu te faço agora, não sabes, mas depois saberás estas coisas. Pedro lhe diz: Jamais lavarás os meus pés, por todo sempre. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Simão Pedro lhe diz: Senhor, não somente meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe diz: Quem foi banhado não tem necessidade de lavar senão os pés, já que está inteiramente limpo. E vós estáis limpos, mas não todos. Pois sabia quem o entregaria. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Assim, depois que lavou os pés deles, tomou a sua veste e novamente se recostou. Disse-lhes: Sabeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor. E dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, sendo o Mestre e o Senhor, lavei os vossos pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Pois eu vos dei o exemplo, para que, assim como eu fiz, façais vós também. Amém, amém vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Vamos fazer a nossa prece.
Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais da nossa Escola Jesus Cristo, amigos familiares e simpáticos, todos que labutam na seara do Teu Evangelho, Senhor. Estamos aqui reunidos em Teu nome para estudarmos neste domingo mais algumas lições trazidas a nós por Ti, e que todos estejamos sintonizados, com os nossos corações devidamente esvaziados de tudo que nos atrapalha, Senhor, a apreender, a assimilar o que Tu nos trouxeste, e antecipadamente gratos por mais esta bênção, por mais esta oportunidade, pedimos permissão para iniciar a reflexão da manhã de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, essa passagem, considerada pela cristandade e denominada pela cristandade como o lava-pés, é uma passagem muito significativa, com muitas lições. Algumas delas estão explícitas, estão claras, foram ditas e exemplificadas nesta passagem por Jesus. Outras ainda guardam, e como guardavam no momento em que aconteceram, alguns simbolismos que mais tarde, como Jesus disse a Pedro, tu não sabes o que eu faço agora, mas mais tarde saberás. Atualmente, com o advento do Espiritismo, com a ajuda dos amigos e benfeitores espirituais, principalmente Emmanuel, Humberto de Campos e tantos outros, nós temos a ajuda do esclarecimento em relação a essas lições que não ficaram tão fáceis, tão claras de serem compreendidas no momento em que aconteceram, por ocasião do episódio da última ceia e do lava-pés, e também para muitos de nós, que ainda estamos mais homens velhos do que homens renovados, transformados, modificados pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele tem um capítulo intitulado A Última Ceia, livro este psicografado por Francisco Cândido Xavier, e ele destaca nesse capítulo, A Última Ceia, algumas palavras, alguns diálogos que Jesus estabeleceu com os discípulos que não constam do Evangelho, do Novo Testamento. São, como nós espíritas sabemos, os bastidores do Evangelho de Jesus, como está dito no próprio prefácio do livro, de autoria de Emmanuel, e que nos ajudam, esses detalhes, esses bastidores, a compreendermos com mais clareza, com mais facilidade, essas lições que muitas vezes Jesus nos deixava por meio de símbolos. Então, por exemplo, Humberto de Campos destaca que logo no início daquela reunião, daquela ceia, Jesus falou para os discípulos o seguinte: amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém
a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageira quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humanos. Os homens têm aplaudido em todos os tempos as tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos, que se glorificaram com os despojos sangrentos, os grandes ambiciosos, que dominaram à força o espírito inquieto das multidões. Entretanto, eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor, como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Minha vitória, dizia Jesus, é a dos que sabem ser derrotados entre os homens, para triunfarem com Deus na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Que maravilha, meus irmãos! Depois dessa fala, Jesus revela que seria traído. E os apóstolos então ficam aflitos, inquietos, querendo saber quem seria o traidor. E diante de tanta inquietação, de tanta aflição, Jesus, após um comentário de João para todos, diz o seguinte: em verdade, cumpre-me afirmar que não me será possível dizer-vos tudo agora. Entretanto, mais tarde, enviarei o Consolador, que vos esclarecerá em meu nome, como agora vos falo em nome de meu Pai. Olha que maravilha, meus irmãos. Jesus, mais uma vez, dizendo que enviaria-nos um Consolador, que nós sabemos hoje que é a doutrina espírita, o Consolador prometido, que diria tudo o que Jesus disse e muito mais coisas. Porque, como disse Jesus, agora vós não podeis suportar. Então, dadas as limitações da época, o avanço que se fez ao longo do tempo até hoje, tudo que nós conhecemos hoje com a ajuda da ciência, da tecnologia, da progressão do mundo e dos espíritos que aqui estamos habitando, hoje, já desde o advento do Espiritismo, a partir de 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, oficialmente, nós temos essa ajuda, e depois o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênesis, o Céu e o Inferno, e, mais recentemente, através da mediunidade de Chico Xavier, principalmente, todos esses livros que nós temos, de Emmanuel, como nós dissemos, de Humberto de Campos, de André Luiz e tantos outros que têm nos ajudado a entender, têm nos revelado o que para muitos ainda estava aparentemente oculto. Quem já estava em condições de entender naquela época em que Jesus esteve aqui entre nós, em corpo de carne, quem estava em condições já havia entendido por ocasião do ensinamento. Mas a grande maioria de nós outros
não tínhamos condição de entender. Então, precisamos desse auxílio, desse esclarecedor, desse consolador prometido. Então, após esse esclarecimento de Jesus, ele reafirma, Jesus, a sua comunhão com os discípulos. No momento em que ele dá o pão a cada um e o vinho, dizendo que aquele pão representava o banquete do Evangelho e aquele vinho simbolizava o sinal do Espírito renovador dos seus ensinamentos. E que todos, através do tempo, que compartilhassem daquele pão e daquele vinho, ou seja, do banquete do seu Evangelho, ou seja, o Evangelho, meus irmãos, é o nosso alimento. Quem comer deste pão, que pão? O Evangelho, o alimento nosso. E beber deste vinho, que vinho? O Espírito renovador dos seus ensinamentos. Quem conseguir assimilar, captar, entender o espírito renovador dos ensinamentos de Jesus, estaria comendo do pão e bebendo do vinho que ele deu simbolicamente, como aquela comunhão, aquela aliança que estaria estabelecida por toda a eternidade. Perdão. Para quantos quisessem e quiserem fazer parte desta aliança, deste grupo. Então, os apóstolos, após essa partilha do pão e do vinho, ficaram impressionados com aquelas palavras de Jesus em relação ao que haveria de acontecer, como se daria a implantação do reino de Deus, embora Jesus já tivesse falado diversas vezes: meu reino não é deste mundo. Eles começaram a debater entre si, os apóstolos, e querendo saber quem seria o maior dentre eles, quem ocuparia qual cargo, quem desempenharia qual função. E é exatamente nessa hora que estão todos sentados à mesa e Jesus, observando aquela discussão entre os apóstolos, se levanta, despe-se, coloca uma toalha na cintura, diz Humberto de Campos, a moda dos escravos mais íntimos a serviço dos seus senhores. Então Jesus estava sentado à mesa juntamente com os apóstolos. No momento em que eles estão a discutir quem seria o maior, quem ocuparia determinado cargo, quem desempenharia tal função, Jesus, observando aquilo em silêncio, se levanta, despe-se, coloca um pano de linho em volta da cintura, como diz a Escritura, né? Diz o Evangelho de João, cinge-se, né? E pega uma bacia, coloca água limpa, perfumada, e começa a lavar os pés dos discípulos. Em silêncio, não havia falado nada. Começa a lavar os pés dos discípulos. Quando chega na vez de Pedro ter seus pés lavados por Jesus, ele logo
Senhor, tu me lavas os pés? Como a querer dizer assim, Senhor, tu és o Senhor, o Mestre. Tu me lavas os pés? Pedro quis dizer, eu é que deveria lavar os teus pés, Senhor, e não tu os meus. E Jesus responde, como João narrou aqui. Jesus responde. O que eu te faço agora, não sabes, mas depois saberás estas coisas. Então Jesus deixou claro naquele momento que era um simbolismo muito maior, muito mais profundo do que apenas aquela lição que é a principal, sem dúvida. É a primeira, perdão, é a primeira lição, é a principal, a mais clara, a mais explícita de todas, que é a lição da humildade. Jesus quis dizer para Pedro, não é somente em relação à humildade que eu estou aqui a exemplificar, Pedro. Mais tarde tu saberás. Tu, ele se dirigiu diretamente a Pedro, mas ele estava se dirigindo a todos nós. Todos nós. Mais tarde nós haveríamos de compreender, de saber estas coisas. E Pedro retruca mais uma vez. Jamais lavarás os meus pés por todo sempre. Pedro, com aquela impulsividade, com aquela espontaneidade, que lhe eram características, ele responde de novo. Não, eu não admito. Jamais que o Senhor e o Mestre lave os meus pés. E aí Jesus, então, explica para ele. Perdão. Jesus explica para ele. Se eu não te lavar, tu não terás parte comigo. Agora, meus irmãos, Jesus não estava dizendo que era apenas aquela água para tirar a sujeira dos pés de Pedro, não. Havia um simbolismo, um significado muito maior. Porque não for assim, e nós que estamos hoje encarnados aqui e que não somos contemporâneos de Jesus, hoje encarnado na Terra, porque Jesus veio somente uma vez. Jesus veio somente uma vez. Está conosco a todo momento, em espírito, em verdade, auxiliando-nos, enviando-nos os seus emissários diretos, permitindo que estas mensagens, estes livros de Emmanuel, de Humberto de Campos, chegassem e cheguem até nós. Essas mensagens maravilhosas, esses comentários de Emmanuel, permitindo que a doutrina espírita viesse. Então, Jesus está presente. Porém, como nós, hoje, não temos um Jesus aqui, agora, encarnado, a lavar materialmente com água os nossos pés de carne, nós poderíamos pensar, como é que pode então, se ele falou para Pedro que se Pedro não permitisse que ele lavasse os pés de Pedro, Pedro não teria parte com ele? Então quer dizer, eu não vou ter nunca meus pés nessa encarnação lavados por Jesus, então eu nunca
terei parte com Jesus, eu nunca farei parte dessa comunhão, dessa assembleia, dessa congregação, dessa aliança? Não, claro que não é isso, meus irmãos. Claro que Jesus quis, naquele gesto, deixar um simbolismo muito maior, que é agora o que nós vamos verificar. O que é o pé? O que são os nossos pés? São a base, o sustentáculo de toda a nossa estrutura corporal. É o fundamento, é a base, é aquilo que suporta o peso todo do nosso corpo. E nós sabemos que a base de tudo é Deus. A base de tudo é Deus. Está lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então Deus é a base, é o fundamento, é a causa primária. E João, na sua epístola, na primeira epístola de João, ele diz que Deus é amor. Ou seja, a base de tudo, o fundamento de tudo, de toda a criação, de todo o universo, é o amor. Então, a base, o fundamento, os pés, o sustentáculo de tudo é o amor. Agora, se o amor sendo a base, ele é um sentimento. Nós sabemos, amor é sentimento. Vem do coração, como disse Jesus. Sendo sentimento, essa base, esse fundamento tem que estar limpo, tem que estar purificado, tem que estar sublimado. Se o nosso sentimento não está limpo, não está purificado, não está sublimado, está sujo, está empoeirado, está enlameado, toda a nossa base estará contaminada, suja, empoeirada. E aí nós nos lembramos, quando preparávamos a pregação de hoje, do filme Constantine, estrelado por Keanu Reeves em 2005, baseado numa história em quadrinhos da DC Comics, em que numa determinada cena, o diabo, caracterizando, a personificação do mal, ele aparece numa cena todo vestido de um terno branco, muito limpo, muito bonito, impecável, poderíamos dizer. O terno era impecável. Porém, os pés do personagem nessa cena estão enlameados com uma lama meio sulfurosa que sujava tudo por onde o diabo passava, onde ele pisava. Então, com certeza, o autor, o diretor, o roteirista quis fazer uma alusão inversa a esse simbolismo dos pés limpos. Porque o diabo estava aparentemente todo limpo, impecável, com uma roupa branca. Porém, os seus pés,
ou seja, a sua base, o seu sentimento estavam totalmente tomados por uma lama sulfurosa. E isso faz com que nós possamos entender, concluir, refletir que não adianta nós estarmos aparentemente limpos, impecáveis, com a nossa roupa muito bonita, muito perfumada, as nossas mãos e as nossas cabeças, porque Pedro pediu, então, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Então, já que é para ter parte contigo, Senhor, eu não quero que limpes somente os meus pés, não. Limpes também as minhas mãos, a minha cabeça, me limpe todo. Então, não adianta nós termos a aparência de limpos se os nossos pés, que são o que vão deixar o rastro, as marcas, as pegadas, estiverem imundos, enlameados. É exatamente esse simbolismo que o personagem do filme, Constantine, quis deixar para nós. Ele estava limpo, bonito, bem vestido, todo de branco, mas os seus pés, por onde passavam, onde pisavam, deixavam um rastro de sujeira, de lama. Então, se nós não tivermos a nossa base, o nosso sentimento, porque Deus é amor e Deus é a base de tudo. Então, a base de tudo é o sentimento do amor. Se nós não tivermos a nossa base, o nosso sentimento, o nosso amor limpos, limpos de quê, meus irmãos? Que sujeira é essa? Que poeira é essa? É o egoísmo, é o personalismo. O próprio Jesus, como nós lemos, ele diz aqui no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós acabamos de ler. Humberto de Campos destaca. Eu vou pedir licença para reler. Amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageira quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humanos. Jesus foi claro, meus irmãos. Essa poeira que contamina, que suja, essa lama que está nos nossos pés, é a lama do egoísmo e do orgulho. E aí, na questão 913 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, eu vou pedir para alguém trazer o Livro dos Espíritos, que eu acabei não trazendo. Kardec pergunta, qual é o vício, o defeito mais radical que o homem possui? E os espíritos respondem, é o egoísmo. É o egoísmo. Dele resultam ou procedem todas as outras imperfeições. Todas as outras imperfeições.
Vou pedir licença para ler. Questão 913 de O Livro dos Espíritos. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? O radical aqui está no sentido de raiz, aquele que é o principal, a raiz, a base de todos os nossos vícios, de todos os nossos erros, de todas as nossas imperfeições, de todos os nossos pecados. Qual é o que se pode considerar radical, ou seja, a raiz de todos? Os espíritos superiores responderam: já o dissemos inúmeras vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não conseguireis extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz. Enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam, pois, para esse fim, porque aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser aproximar-se da perfeição moral, já nesta vida, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, pois o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Meus irmãos, isso é muito sério. Nós temos que combater o nosso egoísmo. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Por quê? Porque Jesus já também havia deixado a lição em relação a isso. O que adianta nós fazermos caridade se o que nos move é o egoísmo? Ué, mas como assim? Alguém pode ser caridoso sendo egoísta? Bom, Jesus disse: quando fordes fazer as vossas orações, não as façais nas esquinas, tocando trombetas, ou quando fordes depositar a vossa oferta no altar, né? Dá com a mão direita sem que a esquerda saiba. Então, ele destacou, ele deixou a passagem, o ensinamento, que não é uma parábola, foi um acontecimento em relação ao óbolo da viúva. Muitos estavam a depositar no gasofilácio, que era o local onde se colocavam as ofertas, as doações em dinheiro. Era um recipiente de latão, de metal. E como naquela época o dinheiro era em moeda de prata, moeda de ouro, não havia nota, não havia papel moeda. O dinheiro era moeda de prata, moeda de ouro, e o depósito recipiente onde se colocava essa oferta, esse dinheiro, essas moedas, era de metal, era um latão, o gasofilácio. Então, se a pessoa tivesse muito dinheiro e fosse doar para o templo, para a sinagoga, uma quantia expressiva, nós, que desde criança temos aqueles cofrinhos, né? Aqueles recipientes para nós começarmos a lidar com o nosso dinheirinho desde pequenos, e a mesada que o papai e a mamãe nos dão, e vai lá, meu filho, coloca lá no cofre. Quando a gente coloca a moedinha no cofre, faz um barulhinho. Quanto maior o valor da moeda,
e maior, mais pesada a moeda, mais barulho faz. E a gente fica mexendo com o cofre na mão para ouvir o barulho de como ele está cheio. Ah, eu tenho muito dinheiro nesse cofre. Então, por ocasião da doação de moedas, do depósito de moedas no gasofilácio, se a quantidade de moedas era expressiva e as moedas eram de alto valor, o barulho que se fazia era imenso. De longe se podia ouvir, colocando aquele valor todo. E, no entanto, uma viúva, nós sabemos que naquela época as viúvas que não tivessem filhos homens, elas estavam renegadas das duas uma, ou a prostituição ou a mendicância. A mulher viúva que não tivesse um filho homem, ela estava renegada à condição de se prostituir para sobreviver ou de mendigar. E essa viúva que estava apenas com uma moedinha do menor valor, ela não foi egoísta. Ela pensou no próximo, ela quis ajudar, quis ter a sua parte na obra da criação, na seara do Evangelho. E embora naquela época não existisse ainda o Evangelho de Jesus, Jesus estava fazendo, cumprindo o seu ministério. Não havia ainda escritura relacionada ao Evangelho de Jesus. Então, esses ensinamentos trazidos por Jesus, essa transformação, essa revelação de que Deus é Pai e Pai de amor, de misericórdia, de justiça, de caridade, foi trazida por Jesus. E muitas pessoas naquela época não ouviram diretamente de Jesus, não acompanharam, não presenciaram os ensinamentos de Jesus. Então, possivelmente essa mulher que doou a sua única moedinha, possivelmente ela não tivesse ainda conhecido, ouvido os ensinamentos de Jesus a respeito do amor, do amar ao próximo como a si mesmo, do fazer aos outros o que gostarias que os outros vos fizessem. Ela poderia não ter ouvido nada disso, mas ela fez. Então, a base dela, o fundamento, o sentimento, o amor estavam presentes e limpos. Não estavam sujos, empoeirados, enlameados com egoísmo. E aí, na questão 917, Kardec também pergunta qual o meio de destruir-se o egoísmo. E os espíritos superiores respondem: de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de extirpar é o egoísmo, porque resulta da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, quer dizer, nós estamos mais para homens velhos do que para homens renovados, transformados. Não pôde libertar-se, já que tudo concorre para mantê-la. Suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material, quando nós dermos mais valor à vida espiritual. Não busqueis ajuntar tesouros na terra, mas nos céus. Na terra, os tesouros são consumidos,
pela ferrugem, pela traça, são roubados pelos ladrões, mas nos céus nada disso acontece. O que nós amealharmos, o que nós conquistarmos, o que nós acumularmos é imperecível. E é verdadeiro. Porque isso que nós muitas vezes temos aqui na Terra é ilusório, meus irmãos. Nós temos hoje e deixamos de ter amanhã, às vezes na mesma encarnação. Na mesma encarnação. Então continuam aqui os espíritos. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos dá sobre o vosso estado futuro real. Ou seja, olha aí, isso que nós vivemos aqui é uma ilusão. Ah, eu quero ser muito rico, eu quero ser muito poderoso, eu quero ter muito sucesso, muita fama. Nada disso tem valor. Porque quando nós chegarmos ao plano espiritual, quando nós desencarnarmos, ninguém vai perguntar, ah, você foi presidente da República, você foi ministro, você foi doutor, você foi considerado o homem mais rico do mundo, você estava na lista da Forbes. Ninguém vai perguntar nada disso. Célia Lúcio já dizia, perguntarão sim, quantas lágrimas nós enxugamos, quanta esperança nós demos a alguém que estava desesperançado, quantos corações nós consolamos. Isso é que nos perguntarão, e não, quanto que você tinha na sua conta, quanto que você tinha na sua poupança, quantas ações você tinha na Bolsa de Valores, você estava na lista da Forbes, dos 10, ou dos 50, ou dos 100, ou dos 1000, ou dos sei lá quantos ricos. Nada disso. Quantos títulos acadêmicos você tem? Nada disso, meus irmãos. Jesus não se preocupou com nada disso. Ele, como disse aqui a passagem de João, ele disse, vós me chamais mestre e senhor, e bem dizeis, pois o sou. E eu, sendo mestre, vos lavo os pés, estou a servir-vos. Retomemos aqui a passagem de João. Vós me chamais o mestre e o senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, sendo o mestre e o senhor, lavei os vossos pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Jesus aqui deixou o ensinamento principal, o ensinamento máximo, claro, explícito, a humildade. Mas ele quis dizer que a humildade não é só dele que lavou os nossos pés, não. Nós também temos que ter humildade não somente para lavarmos os pés uns dos outros, mas para aceitarmos que Jesus lave os nossos pés. Nós temos que aceitar que Jesus lave os nossos pés. Jesus está a nos oferecer a base limpa, pura, perfeita, o sentimento do amor. Nós temos que aceitar essa oferta de Jesus. Nós temos que aceitar esse serviço de Jesus. Ele levantou-se na hora em que estava aquela discussão toda, ou seja, ele colocou-se acima dos discípulos, porque todos estavam sentados à mesa, inclusive ele, Jesus. Então ele se levantou, se despiu, quer dizer, tirou tudo que poderia ser ilusório, passageiro. Muitos simbolismos, meus irmãos, existem
nessa passagem. Ele se despiu, colocou um pano à moda dos escravos mais íntimos, como diz Humberto de Campos, a serviço de seus senhores, ajoelhou-se. Jesus levantou, se despiu, cingiu-se, ajoelhou-se e começou a lavar os pés dos discípulos. Que maravilha, meus irmãos! Que ensinamento! Então, Jesus quis dizer, olha só, agora eu estou em pé aqui. Eu estou mais alto do que todo mundo. Mas eu vou ficar menor do que todo mundo agora. Começou a lavar os pés. E ainda disse, eu de fato sou mestre e senhor. Mas se eu, sendo mestre e senhor, lavei e lavo os vossos pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. E ainda continua. Pois eu vos dei o exemplo, para que, assim como eu fiz, façais vós também. Amém, amém vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Olha mais uma vez aí a humildade de Jesus. Eu não sou maior do que o meu Pai, embora ele tivesse dito outras vezes, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Mas ele disse, aquele que é enviado não é maior do que aquele que enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Não adianta nós apenas sabermos, nós temos que fazer. E então, meus irmãos, para terminar a nossa reflexão, apenas ainda antes da leitura final, o professor Humberto Vasconcelos, no seu livro O Silêncio Foi Quebrado e Outros Escritos, ele tem um capítulo em que ele fala que quando nós formos falar sobre o Evangelho de Jesus, divulgar a palavra de Jesus, a palavra de Deus, diz o professor Humberto, citando Emmanuel, nós temos que operar o retraimento de nossa individualidade, ou seja, do nosso ego, do nosso egoísmo. Se não nos libertarmos do apelo do nosso eu, sequer chegaremos a perceber a luminosidade interior dos ensinamentos. E, por consequência, não conseguiremos projetá-los em seus delicados matizes. A gente não compreende, não assimila e muito menos transmite se nós não retrairmos, se nós não nos despojarmos, não nos libertarmos do apelo do nosso eu ou da nossa individualidade. E ele continua, o professor Humberto. Tal recomendação é indispensável a quem pretenda disseminar o Evangelho, pelo que soa falso o discurso recheado de personalismos. Lógico, a palavra de Jesus tem que ser transmitida de forma límpida, pura, verdadeira.
Então, se nós ainda não estamos com as nossas bases limpas, nós temos que ter pressa para tê-las limpas. Ou alguém trazendo essa água bendita, maravilhosa, perfumada, limpa, para nós, um amigo, um parente, um orador, um livro, uma mensagem, ou o próprio Cristo, porque o evangelho dele é essa água, Então, nós vamos ler do livro Encontro de Paz, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, a mensagem para terminar a nossa reflexão, intitulada Pés e Paz. Pés e Paz. Expressiva a decisão de Jesus lavando os pés dos discípulos. Recordemos que o Senhor não opera a ablução da cabeça, que pensa, vê e ouve. Jesus não lavou, não limpou a cabeça, que pensa, vê, ouve. Traduzindo o sentimento com os dons divinos da reflexão e com as faculdades superiores da palavra. Nem lhes alimpa as mãos que trazem consigo a excelência dos recursos táteis para a glorificação do trabalho e a muda linguagem dos gestos, que exprimem afetividade e consolação. Dizia a Madre Teresa de Calcutá, as mãos caridosas são mais sagradas. Ela não disse que as mãos caridosas são mais sagradas do que as bocas que oram, do que os lábios que oram. Então ela não disse que as bocas, os lábios que oram não são sagrados, são. Porém, as mãos que ajudam, que socorrem, são mais sagradas. É exatamente isso que Emmanuel está falando aqui. Então Jesus não lavou nem a cabeça nem as mãos, embora Pedro tenha dito, então, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Continua, Emmanuel. Lava-lhes simplesmente os pés, base de sustentação do corpo e implemento da criatura física, que entram em contato com a lama e o pó da terra. O que é isso? É o egoísmo. São essas tentações aí que aparentemente estão fora de nós, mas não estão, estão dentro de nós. Nós não somos tentados, como disse Paulo, senão nas nossas concupiscências, ou seja, nas nossas fraquezas. Se nós não tivermos fraquezas, se nós não tivermos vícios, se nós não tivermos defeitos, essa ou aquela tentação relacionada a esse ou aquele defeito não terá a menor influência sobre nós. A pessoa que não tem tendência ao furto, ela pode ver qualquer objeto de valor sem que o dono, ou mesmo, como nós aprendemos no direito, aquilo que aparentemente não tem dono nenhum, é a res derelicta, coisa sem dono, coisa abandonada. Alguém pode se apropriar daquilo? Pode. É o famoso ditado, né? Achado não é roubado. É sim, é roubado sim.
Então, se nós não temos essa fraqueza de se apropriar daquilo que não é nosso, nós podemos ver qualquer objeto de valor que não vai ter nenhuma influência. Ah, não tem ninguém vendo, não tem ninguém por perto, parece que não tem dono, então eu vou pegar, é meu. E outras coisas mais. Se nós não temos fraqueza em relação a dinheiro, nós vamos devolver aqueles centavos que vieram a mais no troco que o trocador do ônibus nos deu, que o caixa da farmácia, da padaria, do supermercado nos deu. Nós vamos devolver. Se nós não temos fraqueza em relação a isso ou aquilo, nós não vamos cair em tentação. Porque a tentação está na nossa fraqueza. Quem não tem essa ou aquela fraqueza, não tem tentação e não cai em tentação. Então, lava-lhes simplesmente os pés, base de sustentação do corpo e implementos da criatura física que entram em contato com a lama e o pó da terra, padecendo espinheiros e charcos, e purifica-lhes, semelhantes apêndices, necessários à vida humana, sem reproche e sem queixa. Jesus não começou a falar, esse pé aqui está muito sujo, eu não vou lavar não. Olha o estado desse pé. Não tem condições, eu não vou lavar isso. Jesus não reclamou, e por certo, um ou outro discípulo haveria de estar com o pé um pouco mais sujo do que o outro. Alguém que veio ou estava há mais tempo na rua, caminhando, ou veio de mais longe para aquela ceia, Jesus não acusou, não reclamou, não reprovou, não criticou, não falou nada, apenas fez, apenas lavou, apenas retirou a sujeira, a poeira. Lembremo-nos, pois, do ensinamento sublime e lavemos os pés uns dos outros, com a bênção da humildade, no silêncio. Olha o exemplo de Jesus, no silêncio, do amor puro, que tudo compreende, tudo suporta, tudo santifica e tudo crê. Aqui Emmanuel faz uma alusão àquela passagem de Paulo. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo santifica, tudo compreende. Porquanto, apenas tolerando e entendendo a poeira e o lodo que ainda repontem dos caminhos alheios, é que redimiremos os nossos, atingindo a verdadeira paz. Que lição maravilhosa, meus irmãos. E tem um livro, inclusive, com o título Chico Pede Paz, ou uma mensagem, Chico Pede Paz. Então, é isso que nós estamos precisando, dessa paz, dessa água maravilhosa, perfumada, que vai limpar não somente os nossos, mas os pés de todos, que queiram, que tenham humildade para aceitar que seus pés sejam lavados e que se despojem dessa roupa que está a nos atrapalhar e dessa sujeira que está a deixar marcas, rastros, que é o egoísmo. Então que nós, meus irmãos, assim como Pedro, assimilemos a principal lição dessa passagem, que é a humildade, e reconheçamos a nossa sujeira,
a nossa lama espiritual e peçamos a Jesus, como fez Pedro, que não somente os nossos pés sejam lavados, mas também as nossas mãos e as nossas cabeças. Muita paz, façamos a nossa oração final. Senhor Jesus, mais uma vez agradecemos por tudo, por essas lições maravilhosas que Tu nos trouxeste, Senhor. E que os amigos, os benfeitores espirituais, a doutrina espírita, a psicografia santa de Chico Xavier, possibilitaram a nossa compreensão, o nosso entendimento, e que nos esforcemos, Senhor, para nos libertar do egoísmo, do orgulho, do personalismo, e tenhamos humildade para reconhecer a nossa inferioridade, as nossas limitações, a sujeira que ainda está principalmente nos nossos pés, nas nossas bases, no nosso sentimento, pedindo que Tu nos limpes os pés, as mãos e as cabeças, Senhor, para que possamos verdadeiramente ter parte contigo, hoje, agora e sempre, Senhor. Que assim seja. Meus irmãos, um ótimo domingo para todos, muita paz, uma ótima semana e que Deus e Jesus nos abençoem. Fiquem com Deus.